Observatório UASJ. A postagem de hoje é sobre um tema que é uma verdadeira novela aqui em relação à infraestrutura do Pará. O Pedral do Lourenço, sua derrocagem e a liberação da navegação o ano inteiro da hidrovia do Tocantins. No jornal de ontem aparece uma manchete que assim se expressa: Ferrogrão é avanço sem precedente na logística de transporte brasileira, celebra setor naval. A concretização da ferrovia reivindicada há 9 anos também vai desenvolver a navegação no Pará. Bem, a manchete fala 9 anos e naturalmente o setor de construção naval será bastante beneficiado com o aumento, com a intensificação da utilização das hidrovias. Mas vamos aqui a uma postagem anterior do blog do Observatório SJ, o Cadernos de Aurelino Souza Santos, que foi de julho de 2012. Na verdade, havia um ano que a tentativa de aprovar o projeto e de executar, na verdade, o projeto da derrocagem do Pedral do Lourenço, não somente Pedral do Lourenço, na verdade o Pedral do Lourenço é o maior, são 43 quilômetros ali de pedral, mas também existe um outro menor que na localidade de Nazaré dos Patos, e também a necessidade de se fazer uma dragagem. Na verdade, essas intervenções serão a montante da barragem de Tucuruí, quer dizer, acima da barragem. E a jusante também tem que se fazer dragagem dos rios, porque quando a barragem foi feita, aí os engenheiros podem explicar realmente bem melhor do que um advogado, quando a barragem foi feita, ela diminuiu a força, o empuxo do rio Tocantins. E todos os tributários afluentes a jusante, depois da barragem, eles depositam sedimentos. E sem a barragem, o rio Tocantins levava os sedimentos. Com a perda da força, há a tendência de acúmulo de sedimentos na desembocadura de cada uma desses tributários aí. E por isso é preciso fazer uma dragagem, e talvez vá ser uma dragagem periódica. Mas voltando à postagem lá de 2012, havia um ano que tinha sido suspensa a licitação que fora feita com sucesso em relação à derrocagem do Pedral do Lourenço, que era uma obra orçada em 360 milhões de reais naquele ano, 2011. Então já vamos para 12 anos e não 9 anos, como foi inferido na reportagem de ontem. Esse projeto ele foi aprovado, ele foi elaborado pela Universidade Federal do Pará, da lavra do professor Dr. Ito Braga, que foi o fundador, que implantou o curso de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará e que com sua primeira turma obteve o chamado selo de ouro ou 5 estrelas do curso, para ter uma ideia, certo, da capacidade desse profissional que orgulha a terra parauara. Daqui a 50 anos os projetos dele vão ser abordados e muitos naturalmente não vão conseguir sair do papel, mas pelo menos a visão na frente vai ficar bem marcada. Vamos lá. A SJ estava no Conselho de Autoridade Portuária, representando os municípios de Belém, Barcarena e Santarém, municípios portuários. E houve essa descontinuidade dessa execução do projeto, porque um concorrente entrou na justiça alegando que a empresa não tinha capacidade financeira para tocar a obra.
Tempos depois, essa mesma empresa, que eu não vou declinar o nome, acabou tocando uma obra de 4 bilhões de dólares. Bem, foi suspenso e ficou tudo parado. Mas havia um grande interesse do Poder Executivo da União, à época, em tocar essa obra para frente. E lá no CAP, e aí no CAP do Conselho de Autoridade Portuária, nós estávamos em 2012 e só um ano depois é que sairia a nova lei dos portos, que desafortunadamente tirou o poder deliberativo do Conselho de Autoridade Portuária, que era a viva voz de todos os setores que têm suas atividades entrelaçadas com a atividade portuária. Então, o CAP tinha poder deliberativo, poder de autoridade portuária, e poderia se dirigir a qualquer autoridade no país, com autonomia para se dirigir. E dentro dessa linha, essa postagem refere uma iniciativa que foi tomada pelo CAP, se dirigindo numa carta aberta à Presidência da República sobre essa questão da hidrovia do Tocantins e da derrocagem do Pedral do Lourenço. Agora eu vou passar a leitura da postagem lá do ano de 2012. Vamos lá, prezados. O título: Hidrovia Tocantins, carta aberta à Presidência da República, Conselho de Autoridade Portuária, posicionamento relevante. Atendendo à proposição do conselheiro suplente Luiz Carlos da Costa Monteiro, vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará, o Conselho de Autoridade Portuária dos Portos de Belém, Vila do Conde e Santarém deliberou pelo encaminhamento à Presidência da República de uma manifestação onde se demonstre que a derrocagem do Pedral do Lourenço e a dragagem do leito do rio Tocantins, liberando a navegação até Marabá pela hidrovia Tocantins, são fundamentais não somente para os projetos de mineração e metalurgia previstas para a região, mas principalmente para dar a grande virada logística que permitirá o maior poder de competitividade dos produtos brasileiros, não somente paraenses, no mercado internacional. Vamos lá, continuando. A vez é do norte, e a vez do norte poderá ser a grande vez do Brasil. Um título da postagem. Na condição de conselheiro representante dos municípios de Belém, Santarém, Barcarena, no CAP, Conselho de Autoridade Portuária, Aurelino Santos Júnior e o conselheiro Kleber Menezes, representante dos proprietários e consignatários de mercadoria, fomos incumbidos por deliberação do CAP de elaborar uma carta dirigida à Presidência da República, com vistas a manifestar a posição do referido Conselho, que representativo de diversos segmentos públicos e privados, sobre a derrocagem do Pedral do Lourenço, situado no rio Tocantins, pelo governo federal, com vistas à viabilização da hidrovia Tocantins e sua importância não apenas para a área de mineração e metalurgia, como se tem até o presente divulgado. A referida carta foi firmada em 15 de junho de 2012 por todos os conselheiros e foi encaminhada à Presidência da República por intermédio da Secretaria Especial de Portos. Seguindo, providencial a proposição do colega conselheiro suplente do CAP, Luiz Carlos Monteiro, saudoso Luiz Carlos Monteiro, que já não está mais entre nós, ao levantar essa questão crucial para o desenvolvimento do Estado do Pará, mas principalmente por recolocar a discussão sob o prisma que é a sua importância, a sua verdadeira importância, não somente para a atividade minerária, e sim para todas as atividades tais como do agronegócio, da atividade comercial, fluxos comerciais de serviço, que representam a verdadeira chance de integração de nosso Estado com o consequente desenvolvimento socioeconômico. Observa-se no discurso
de todos uma ênfase tão somente à atividade de mineração, falando-se em verticalização, na geração de milhares de empregos, etc., deixando a latere a verdadeira importância dessa hidrovia para o aproveitamento das nossas potencialidades geográficas, pois nossa maior e mais valiosa riqueza nunca foi e nunca será somente a mineração, e sim a nossa estratégica posição na esquina das hidrovias com o Atlântico, com o Oceano Atlântico, que poderá conferir ao nosso Estado uma privilegiada posição no cenário nacional como grande entreposto comercial, principalmente para a área de Belém e seu entorno. Mas, fazendo um parênteses, para toda a região norte e inclusive para a região do Caribe, pela proximidade e a meio caminho da Europa e também da costa leste americana. Seguindo, recentemente essa mesma posição do CAP foi levantada pelo colega conselheiro Luiz Carlos Monteiro, foi expressamente colocada pelo amigo e ex-colega recentemente essa mesma posição levantada pelo colega Luiz Carlos Monteiro foi expressamente colocada pelo amigo e ex-colega da Jaricadã, José Fernando Coura, que é o atual presidente do IBRAM, Instituto de Mineração, um parênteses, atual em 2012, por ocasião de seu discurso na Assembleia Legislativa, em que, ao receber o título de cidadão paraense, ao referir que a liberação do Rio Tocantins é fundamental não somente para o nosso estado, e sim para o Brasil, e que o nosso Pará ficaria integrado ao desenvolvimento nacional e que a hidrovia servirá para o transporte de todos os tipos de cargas e pessoas, não somente para minérios. Na verdade, o que Fernando Coura quis alertar aos paraenses é que não projetem somente na mineração as expectativas do sonhado desenvolvimento, pois ele, mais do que ninguém, por ser da área de mineração, sabia que essa atividade não constitui e nunca constituiu em lugar nenhum do mundo uma panaceia para os males do subdesenvolvimento, sendo sim altamente positivo para o retorno financeiro dos investidores ou empreendedores e seus acionistas, com os seus dividendos naturalmente. Bem, o uso da hidrovia do Tocantins é fundamental para a integração brasileira e para com a redução do chamado custo Brasil, aumentar nosso poder de competitividade no mercado internacional. Na edição de 23 de março de 2013, o Liberal Jornal Paraense, o colega conselheiro Luiz Carlos Monteiro teceu preciosas considerações sobre a questão da hidrovia do Tocantins, a qual será reproduzida adiante. Prezados, prezadas, o link tanto para a carta aberta para a Presidência da República como a postagem do saudoso companheiro Luiz Carlos Monteiro em O Liberal ficará disponível na postagem no YouTube. Vamos lá. Mas vamos fazer uma abordagem sucinta sobre essa matéria de Luiz Carlos Monteiro. Na leitura do artigo do colega conselheiro Luiz Carlos Monteiro, observa-se sua especial preocupação em destacar que a hidrovia supera até o transporte ferroviário, referindo que a integração entre todos os modais é que confere maior eficiência e menor custo. Tem razão o saudoso colega, ao proceder essa comparação, pois o ideal é dar aproveitamento a todas as modalidades de forma integrada e não jogando-as numa irracional concorrência, no caso da hidrovia do Tocantins e da extensão da ferrovia Norte-Sul até Barcarena. Penso que pela verdadeira virada de eixo que o Brasil precisa dar para o chamado Arco Norte da logística e tal o volume que essa virada representa e a premência do mercado internacional, há espaço para a utilização concomitante dos dois modais, tanto ferroviário como hidroviário, notadamente que o ferroviário interligará até a região sul.
Prezados, prezadas, esse ponto é muito interessante. O sistema ferroviário e hidroviário são, na ordem de custo, os de menor impacto nas atividades de transporte. O caminhão e a nossa matriz rodoviária é assentada totalmente no caminhão, ele vem logo depois do avião, depois do custo. Então é muito importante realmente os outros modais, mas nesse caso a integração entre os modais é sobremaneira muito mais importante, porque você tem condições de aproveitar a logística de uma forma racional. O que não dá realmente é para fazer uma concorrência predatória entre dois modais, por exemplo, o hidroviário e o ferroviário. No caso, entendo que não dá para fazer uma ferrovia paralela à hidrovia, embora existam lugares, como no próprio Centro-Sul, na região do Tietê-Paraná, em que há esse paralelismo entre as rodovias e a ferrovia. O caso da hidrovia Tietê-Paraná com a ferrovia que vai para São Paulo, aqui, que sai até do Centro-Oeste aqui. Mas lá existe densidade para essa concorrência, existe carga para os dois modais. No caso, quando há uma abordagem aqui em relação a que a extensão da Norte-Sul é importante, por quê? Porque nós temos a Norte-Sul vindo até a Ceilândia e essa extensão trará até Barcarena, mas não exatamente concorrendo com a hidrovia, há uma distância considerável entre elas, mas simplesmente interligando com o eixo ferroviário nacional, interligando com regiões de densidade econômica e substituindo definitivamente a dependência da área de Belém, do modal rodoviário, da Belém-Brasília. Seguindo a postagem e a abordagem sobre o texto do colega Luiz Carlos Monteiro. Vamos lá. Em seu artigo, o colega conselheiro do CAP, Luiz Carlos Monteiro, aborda as essencialidades da questão da hidrovia do Tocantins, sobre um foco que é deixado de lado pela maior parte das abordagens, inclusive oficiais, quando coloca, abre aspas, evidentemente que a integração entre os modais de transporte é a base para a circulação de produtos e matérias-primas, além de atender a população em seus deslocamentos. Muito importante esse ponto. Passageiros. Entretanto, esse aspecto é desprezado quando colocado como alternativa de investimento para um transporte competitivo e seguro e ambientalmente bem mais limpo do que o rodoviário e do que o ferroviário, o hidroviário que Luiz Carlos fala. No outro ponto do artigo, Monteiro afirma, abre aspas, dar navegabilidade à hidrovia do Tocantins será um grandioso marco ao processo desenvolvimentista do Estado do Pará, capaz de se transformar num maior projeto estruturante exemplo para que os governos possam enxergar os resultados altamente positivos dos modais hidroviários, passando a investir mais nesse tipo de transporte mais barato, mais seguro e menos poluente. Finalizando, Luiz Carlos arrematou. Abre aspas. A implantação do modal de navegação do Rio Tocantins transformará inexoravelmente sua estrutura produtiva e manterá um transporte altamente competitivo capaz de concorrer com as demais regiões deste país, trazendo o Pará para o centro do sistema logístico brasileiro. Nossa geografia, nossa localização geográfica já nos é favorável. Basta que construamos as condições favoráveis para ganharmos mais competitividade. Luiz Carlos da Costa Monteiro, colega de Conselho de Autoridade Portuária, CAP, representante suplente dos exportadores e importadores de mercadorias, faz uma abordagem lúcida sobre a importância da hidrovia do Tocantins. Para o estado do Pará, observem, prezados, que ele em nenhum momento faz qualquer referência à mineração em sua abordagem.
como parece ser lugar comum em todas as demais abordagens sobre essa hidrovia. Todas as demais abordagens e referências ao assunto Pedral do Lourenço e hidrovia do Tocantins refere a navegabilidade do rio como um fator preponderante para a tão ansiada verticalização da cadeia mineral, que no melhor estilo onírico traria a tão almejada redenção do Estado do Pará, com a geração de milhares e milhares de empregos e desenvolvimento socioeconômico e, secundariamente, menciona o escoamento dos produtos do agronegócio e praticamente nenhuma referência ao principal, que constituiria a integração logística comercial do Pará, que, mediante todos os seus mais bem localizados portos, nos daria, em relação às demais regiões brasileiras, vantagens similares a que a Holanda teve e tem em relação à Europa centro-ocidental, guardada naturalmente as devidas proporções. Mas os olhares sobre a importância da posição estratégica da região Belém remontam a tempos anteriores, desde a pretensa instalação pela coroa portuguesa da chamada Nova Lusitânia, até a de ser destaque no magistral estudo A Navegação Interior do Brasil, do engenheiro matemático, físico e geógrafo Eduardo José de Moraes, apresentado em Paris no ano de 1869, encomendado pelo imperador Dom Pedro II, que projetava a interligação de bacias hidrográficas integradas com ferrovias que formariam uma extensa rede ligando todas as regiões brasileiras, o que representaria uma verdadeira coluna vertebral logística para toda a América Latina e para também a tão almejada integração da América do Sul. Integração logística, energética, infoviária, dutoviária, tudo o que realmente precisa ser feito para que o continente sul-americano exerça um papel que já deveria de há muitos desempenhar, como protagonista sim, e não apenas como extensão do chamado Primeiro Mundo. Vamos lá. Sobre essa importância geoeconômica da área de Belém, remonta ao ano de 1949, uma outra referência que a história não destacou, atribuída ao grande paraense professor Paulo Eleutério Sênior, de que, em todo o continente americano, juntamente com 2 pontos, quais sejam a desembocadura do rio Hudson, no Zéua, e do Rio da Plata, na Argentina, onde surgiram e floresceram como prósperos entrepostos comerciais das cidades de Nova York e Buenos Aires. O terceiro ponto mais privilegiado de todos seria a desembocadura do rio Amazonas e sua região de entorno, justamente onde se encontram as áreas da cidade de Belém e Barcarena, que podem se transformar em verdadeiras joias da logística. Vê bem, agora, passados 12 anos, com sustentabilidade e atendimento ao conceito de ESG, as populações precisam ser socialmente beneficiadas. Em suma. No entanto, seguindo a leitura, a previsão vaticinava que as medidas governamentais poderiam alavancar ou atrasar a vocação geoeconômica dessa área, mas nunca impedi-la, pois as forças do mercado internacional falariam mais alto ainda que se passassem 100 anos. Bem, em 2049, esses 100 anos vão ser completados. Até agora. Vamos lá, todos sabemos. De 1949 para cá, as medidas governamentais como políticas nacionais e regionais somente retardaram esse inexorável destino, ao ponto de que, presa ao rodoviário e de costas para sua geografia, a cidade de Belém e com ela o próprio Pará viram-se privados dos valiosos investimentos em hidrovias e logística de transporte que impulsionariam as incomparáveis vantagens geográficas da área, com repercussão positiva não somente na região,
mas para o próprio desenvolvimento nacional. E aí mais outro parêntese, não somente para servir de escoamento para commodities minerais e agrícolas, e sim para se integrar em fluxos comerciais de serviços e também com a atração de atividades industriais, claro, compatíveis agora com a chamada sustentabilidade. Continuando. No entanto, o melhor aproveitamento da área estratégica de Belém e seu entorno não passa apenas pelos investimentos na hidrovia do Tocantins, pois a região que compreende desde o Baixo Amazonas para sua foz integra uma verdadeira teia de possibilidades de aproveitamento da hidrografia, convergindo para a área de Belém e de Macapá, onde se encontram ambas próximas à desembocadura do Grande Rio Amazonas, e isso as transformaria em áreas privilegiadas para a logística, dependendo, claro, dos investimentos adequados. Vamos lá, seguindo. Se olharmos nossa posição geográfica, constataremos que todas as rotas estratégicas fluviais desembocam na região do Pará, que se constitui na desembocadura do Grande Rio Amazonas, estendendo-se essa condição de ponto estratégico até o chamado Baixo Amazonas, uma só área que integra um grande portal de entrada e saída de todo o continente sul-americano. Portal ainda totalmente inaproveitado em sua potencialidade, mas, se aproveitado for, não seria apenas o Pará a se desenvolver, e sim o Brasil como um todo. Essa posição geográfica privilegiadíssima e inaproveitada constitui a única chance do Brasil se firmar no cenário internacional como uma grande e próspera nação, e isso já era apontado desde o século XIX, nessa magistral obra de Eduardo José de Moraes, A Navegação Interior do Brasil, apresentada em Paris, França, no ano de 1869. E essa riqueza até agora inaproveitada, que é nossa posição geográfica e estratégica, supera em muitos recursos minerais, notadamente pelo seu modelo de exploração altamente concentrador de renda. Portanto, não há melhor saída para o Brasil que não seja pelo norte. A vez é do norte e a vez do norte poderá representar a vez do próprio Brasil. Ou o Brasil aproveita essa enorme vantagem geográfica ou perderá competitividade tragado pela burocracia e pelo seu pesadíssimo custo Brasil, investindo erroneamente em áreas de pouca vocação geoeconômica, ou seja, gastando muito mais, entre aspas, combustível para decolar e manter no ar verdadeiros pássaros de chumbo, movido a bilhões em investimentos, renúncias fiscais e divisas desperdiçadas. Depois, na postagem, também o link como foi referido sobre essas matérias. Vamos lá. Estamos aqui com a vizinhança muito interessante que só agora está acordando com um belo cantar de um galináceo. Vamos lá. O CAP, Conselho de Autoridade Portuária, com seu poder deliberativo e sendo a voz dos setores públicos e privados que se relacionavam com a atividade portuária, tinha independência para se dirigir diretamente a qualquer autoridade da federação, inclusive a própria presidência da República, na defesa da causa portuária, que engloba a navegação e os acessos terrestres e aquaviário. A nova Lei dos Portos de 2013 retirou esse poder, que incluía a gestão compartilhada ou participativa desse conselho, que hoje é somente consultivo e totalmente subordinado à administração dos portos organizados. Prezados, prezadas, é um tema que tem uma série de variantes, de desdobramentos, e que ele não pode ser olhado apenas pelo viés, por exemplo, da mineração, pelo viés do agronegócio, pelo viés do... Tem que ser olhado sistemicamente. Tem que ser olhado com um olhar geográfico, um olhar geoeconômico, porque não são 10 anos, como a matéria falou, já vai 12 anos
que quase que sai. Na verdade, houve aprovação. E esse projeto, ele era cirúrgico em relação à derrocagem do Pedral. Ele tinha uma remoção de 700 e poucos mil metros cúbicos de material. No entanto, ele foi descontinuado. E ele já estava com aprovação ambiental pela Secretaria Estadual e tinha havido um posicionamento do presidente do IBAMA pela sua aprovação, um posicionamento público pela sua aprovação. A novela que seguiu depois foi a substituição desse projeto, que era, eu considero cirúrgico, um projeto bem inteligente, porque ao remover uma quantidade bem menor do que atualmente hoje nesse projeto que foi aprovado, também gera um impacto muito menor nas comunidades. E é muito importante que se dê atenção para esse lado da comunidade, porque há a obrigação realmente pela Convenção 169 da Organização Internacional dos Trabalhos, as comunidades afetadas, elas têm que se mitigar o impacto o máximo possível ou, se possível, compensar o impacto de uma forma em que elas também participem do desenvolvimento do chamado progresso, que, se não for econômico-social, não será progresso realmente. Mas a novela que se seguiu depois, com a substituição desse projeto, merece a continuidade dessa abordagem, porque depois que esse projeto foi substituído, aí sim se passaram 12 anos. 12 anos e não há uma expectativa, uma perspectiva ainda concreta em relação a se realmente dessa vez vai ou não. Observatório ASJ, grato.